A seleção brasileira entrou em campo várias vezes aqui no Paraná. Foram jogos festivos, amistosos e partidas oficiais que reuniram craques nacionais e ídolos locais. Mas entre tantas histórias, havia uma partida que parecia ter sido esquecida no tempo. A produção do Paraná Histórica começou com uma única fotografia, na qual o então governador Paulo Pimentel estava no gramado do estádio Belfort Duarte, hoje Couto Pereira, ao lado de dois jogadores, um representando o estado do Paraná e outro a seleção brasileira de futebol. Mas afinal, de que jogo histórico se tratava? Para descobrir, fomos atrás da trajetória da seleção pelo estado, e o que parecia uma cena óbvia se revelou um verdadeiro quebra-cabeça. Se você está curioso para saber mais sobre essa história, fique com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Certo dia, a nossa equipe estava navegando pela internet em busca de novos conteúdos para as produções de nossos canais, quando de repente se deparou com esta enigmática imagem. Ela foi publicada em 8 de janeiro de 2021 em um grupo do Facebook sobre a história de Curitiba. E conforme a sua legenda, retrata o governador Paulo Pimentel em uma partida entre a seleção do estado do Paraná e a seleção brasileira da época, no estádio Couto Pereira. Logo, a equipe imaginou, assim como algumas pessoas que comentaram naquela publicação, que se tratava da primeira partida da seleção brasileira em Curitiba, que aconteceu no dia 13 de novembro de 1968, contra o Coritiba, que naquela ocasião vestia o uniforme da seleção paranaense de futebol. Esse jogo aconteceu no estádio Belfort Duarte, que depois se tornaria o Couto Pereira. O Brasil, contando com o Rei Pelé e outros craques, venceu por 2-1, com gols de Dirceu Lopes e Zé Carlos, enquanto Passarinho diminuiu para o time Coxa Branca. No entanto, os fanáticos por futebol e os senhores que, na época, eram crianças e foram ao estádio, logo apontaram nos comentários daquela publicação que a imagem não se referia a essa partida. Isso porque nem Bequinha, presente na fotografia com o uniforme da seleção paranaense, nem Mauro Ramos, com o uniforme da seleção brasileira, estavam entre os jogadores escalados para aquele jogo. Foi a partir desse momento que começou a investigação de nossa equipe sobre a origem da fotografia e sobre qual partida, afinal, ela retratava. Primeiramente, fomos atrás da lista de jogos da seleção brasileira em Curitiba. De acordo com diversos sites, a seleção esteve oficialmente na capital em 11 oportunidades. E a segunda vez teria acontecido 10 anos depois do jogo citado, em 1978. Nessa ocasião, o Brasil venceu a seleção paranaense pelo placar de 1-0, com gol de Nunes. Isso acendeu um grande primeiro sinal de alerta, pois as características da própria fotografia revelam que ela não poderia ter sido feita no final dos anos 70. Os uniformes eram diferentes, a camisa da seleção já exibia outro escudo e também o Paulo Pimentel foi governador do Paraná antes, entre 1966 e 1970. Logo, não faria sentido ser ele a dar o pontapé inicial daquela partida. Além disso, tanto Darcy Becker, o famoso Bequinha, quanto Mauro Ramos já estavam aposentados na data deste segundo amistoso.
Bequinha foi zagueiro do Coritiba de 1954 até 67. Já Mauro Ramos jogou na seleção até 65 e se aposentou dos gramados em 68, como jogador do Toluca, do México. No ano seguinte, Mauro Ramos se tornou treinador de futebol e chegou a comandar o Coritiba em 1971. A partir desse contexto, ficou claro que a fotografia não poderia ser de 1978, assim como também não deveria ser de 1968. Afinal, ambos os jogadores já não atuavam mais nessas datas, e isso se confirma quando analisamos as escalações dessas partidas. Diante de todas essas informações, começamos a imaginar que essa poderia ser uma fotomontagem feita mais recentemente. Pois além de, naquele momento, não conseguirmos encontrar outras explicações, alguns elementos da foto também nos pareceram estranhos à primeira vista. A bola era meio moderna para ser da década de 1960. E, se olharmos bem, a perna do governador Paulo Pimentel está em um ângulo um tanto quanto estranho. Após uma noite inquieta de sono, no dia seguinte, logo cedo, nossa equipe iniciou novas pesquisas, dessa vez na hemeroteca da Fundação Biblioteca Nacional, em busca de informações sobre aquela tal partida. Após páginas e páginas lidas, o primeiro passo para desvendarmos esse mistério foi dado quando encontramos uma reportagem, publicada em 21 de abril de 1966, no jornal O Diário do Paraná. Sua manchete dizia, abre aspas, Curitiba enfrentará a seleção B do Brasil, fecha aspas. A partir de sua leitura, soubemos das negociações para definir que o time paranaense enfrentaria a seleção B do Brasil, representada por jogadores paulistas, bem como qual estádio receberia aquela partida festiva, marcada para 1º de maio daquele ano, Dia do Trabalhador. Essa foi uma pista fundamental, pois nesse período Mauro Ramos, apesar de já não estar mais na seleção principal, ainda atuava pelo Santos. Além disso, a notícia trouxe outra informação importante. O Coritiba jogaria com a camiseta da seleção paranaense de futebol, exatamente como aparece na fotografia. As buscas continuaram, e apesar de termos encontrado certa dificuldade para localizar informações nos jornais da época, tudo indicava que a imagem só poderia ser dessa partida. Após horas de pesquisas e diante de diversas dúvidas, descobrimos que nossa intuição estava correta. Encontramos a escalação prevista para aquela partida, que confirmou. Bequinha e Mauro não só estavam entre os titulares, como também eram os capitães das equipes. Seguindo a leitura do Diário do Paraná, o mistério foi resolvido a partir da matéria de 3 de maio de 1966, que teve a manchete, abre aspas, futebol deu ao trabalhador espetáculo que merecia, fecha aspas. Naquele dia, cerca de 30 mil pessoas, acomodadas no Belfort Duarte, acompanharam primeiro o clássico regional Ferroviária versus Atlético Paranaense e logo em seguida a partida Coritiba versus Seleção Paulista. Os paulistas, compondo a Seleção Brasileira B, venceram por 2-0 o time que representava a seleção paranaense, com gols de Tupanzinho e Prado. Também soubemos que o juiz da partida, cuja identidade foi tão discutida no grupo em que a imagem foi originalmente publicada, era o famoso Romualdo Arpe Filho, árbitro que apitaria a final da Copa do Mundo de 86, na qual a Argentina se consagraria bicampeã mundial em cima da Alemanha Ocidental. E foi assim, após 2 dias de pesquisas e movidos por uma curiosidade que nos consumia, que descobrimos que a fotografia, longe de ser uma fotomontagem, registrava essa partida festiva, até então não lembrada pelos meios de comunicação atuais.
O que começou como uma simples curiosidade nas redes sociais se transformou em uma verdadeira viagem pelo tempo. Essa descoberta nos lembra que a história está por toda parte, muitas vezes escondida em fotos antigas, jornais amarelados ou lembranças compartilhadas. Basta olhar com atenção e, acima de tudo, questionar o que se vê. No final, futebol, memória e pesquisa se encontraram e conseguimos resgatar uma pequena, mas valiosa parte do passado de nosso estado. Quem sabe quais outras imagens aparentemente comuns ainda guardam mistérios esperando para serem desvendados? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o passado de nosso estado. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações que mensalmente você recebe os nossos episódios de graça. A gente se vê em breve e vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!